Nós vamos começar a leitura do capítulo 8 hoje. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Eu vou falar a respeito de 3 tópicos desse capítulo, 3 subtítulos, que são: Deixa vir as minhas criancinhas, pecado por pensamento, adultério e verdadeira pureza, mãos lavadas. Quando nós já temos um pouco de conhecimento a respeito da doutrina espírita, nós sabemos que aquele espírito que ele está encarnado naquele bebê, naquela criança, ele pode ter até séculos, milênios de existência. E mesmo que nesse momento ele esteja encarnado em um corpo ainda infantil, ele pode ser, espiritualmente falando, é claro, muito mais velho do que os seus pais. Inclusive, ele pode ter vindo com a missão de ajudá-los, na sua evolução espiritual, moral. Eu não sou mãe, porém eu convivi durante a infância, dos meus sobrinhos muito de perto, acompanhei a educação deles, e eu sei o quanto uma criança, ela modifica um lar, ela modifica as pessoas, e elas são capazes de amolecer até os corações mais duros. Deus, que é perfeição infinita, Ele nos deu o véu do esquecimento. Então, nós temos a chance de reencarnar, de voltar à Terra e de vida após vida consertarmos os nossos erros, aprender com os nossos erros. Como eu disse, isso acontece vida após vida toda vez que nós voltamos. Então, nós renascemos. E durante esse período que, como nos ensina André Luiz, vai aí até os 7 anos de idade, acontece o processo de reencarnação. Então, esse processo ele se inicia na concepção, porém ele não termina ali na concepção. Não é que a gente coloca uma sementinha da alma dentro daquele embrião e acabou. Esse processo ele é longo e ele demora até em média 7 anos. Como eu disse, não é algo taxativo, tem que ser aos 7 anos. E nesse período, a alma daquele espírito, que está no corpo de uma criança, ele fica muito mais aberto a mudanças, muito mais aberto a novas experiências, a aprender coisas novas também. Muitas pessoas elas vão dizer que, eu até já escutei isso, mas você está olhando para essa criancinha, mas você não sabe o que ele é, hein? Você não tem ideia. Tá bom, realmente ele pode ter sido assim como nós, não vamos nos esquecer disso. Ele pode ter sido um criminoso, assim como ele pode ter sido um médico, ele pode ter sido uma pessoa boa ou ruim. Eu acho que, como todos nós, ele foi bom e ruim durante toda a sua existência, tendo altos e baixos ou mesclando isso. Mas como também nos diz André Luiz no livro Sinal Verde, eu achei muito, muito interessante isso que ele falou. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, quer dizer, é um espírito adulto que está naquela criança, é claro, traz o cérebro extremamente sensível, pelo fato de estar reiniciando o trabalho de reencarnação, tornando-se por isso mesmo um observador rigorista de tudo o que você fala e faz. Isso é verdade, A criança presta atenção em tudo que a gente fala e tudo que a gente faz. Deus, que é perfeição e inteligência infinita, Ele faz as suas criações, e isso não se limita apenas aos seres humanos, mas
a todas as espécies, quando são filhotinhos, são tão fofinhos, né? As formas, tanto que a ciência explica, as formas são arredondadas, o olho é arredondadinho. É exatamente para quando a mãe olha, já dá aquela sensação de ternura, de querer abraçar. E nós adultos, né? É exatamente para nos dar o sentimento de amparo, né? Para amparar aquelas crianças, para amar aquele espírito que está chegando na Terra nesse momento e precisa ser amado. É lógico que isso não é coincidência, porque a gente sabe que coincidências não existem, né? Nós sermos assim. Porque esse espírito que ele está chegando na Terra, ele precisa ser educado, ele precisa ser amparado. E nesse período da infância, é quando o que nós recebemos de educação, de exemplos, mais vai impactar na nossa vida. E mesmo que nós não tenhamos lembrança de quando nós tínhamos 1, 2, 3, 4, às vezes até 5 anos algumas pessoas se lembram muito. Eu, por exemplo, não me lembro de quase nada, lembranças muito vagas. Mas o que acontece nesse período da nossa vida, elas impactam por toda a nossa vida. Ficam no nosso subconsciente, é claro, né? E é nesse período onde também você vai poder estar trabalhando de uma maneira como o espírito ele está mais aberto às experiências, você pode educar e reeducá-lo, né? Tirar talvez alguns vícios de caráter que ele está trazendo, porque você vai ensinar para ele, né? Você vai ensinar para ele noções de respeito, de amor ao próximo, porque a criança, quando ela é bem pequena ainda, por mais que ela tenha já assim a sua personalidade, ela ainda não tem formado esses aspectos do caráter dela, né? Mas por que eu estou falando tudo isso das crianças para vocês? É porque Jesus, logicamente, ele tinha ciência disso, ele tinha acesso e sabia, né? Todas as leis que regem o universo, tanto no campo material, tanto no campo espiritual. E quando ele nos diz que nós devemos ser como as criancinhas, tomá-las como exemplo para que nós possamos alcançar o reino de Deus, é porque nós temos que ser elas no sentido de amar as outras pessoas sem julgamento, sem ódios, sem preconceitos, sem presunção, se achando melhor que as outras. Porque como nos disse, né, André Luiz, nesse estágio, o cérebro daquele espírito, daquela criança está reinicializando. Então sim, naquele momento, elas são, independente do que elas tenham feito em vidas passadas, elas são muito puras e muito inocentes. As crianças são realmente muito inocentes. Você pega como exemplo crianças que são abusadas, maltratadas pela sua família e elas são retiradas dessa família. E você chega até uma casa dessas de amparo e você vai perceber que a maioria delas, principalmente as novinhas, às vezes o adolescente não, mas as mais novas, elas querem voltar para a mãe. Isso é inocência, né, gente? Está sendo maltratado, está sendo pisoteado e mesmo assim quer voltar para quem elas amam, porque elas conhecem de amor. As crianças, elas são usadas como esse exemplo por Jesus, porque independente do que elas tiverem sido em vidas passadas, nesse momento da vida delas, elas estão, digamos que, isentas, por um certo período, elas não são tão influenciadas
quanto nós somos na idade adulta e já no começo da adolescência, pelo que nós realmente trazemos como espíritos seculares, milenares, né? A criança, ela ama com mais intensidade. Ela ama o negro, ela ama o branco, ela ama o pobre, o rico, ela ama o católico, o espírita, o muçulmano, o evangélico, porque a criança ela não segue o amor dela, não segue padrões morais da sociedade. O amor da criança não segue os padrões que uma religião impõe, que uma cultura impõe. Então é um amor mais puro. A gente quando vai ficando adulto, a gente parece que vai impondo regras para poder amar. Eu vou amar se for da minha religião, eu vou amar se for da minha cor, eu vou amar se for da minha nacionalidade. A criança, ela perdoa com muito mais facilidade. A gente briga ou chama a atenção dela por algo que ela está fazendo e dali 5 minutos ela está pela casa atrás da gente, correndo e tentando agradar, né? Porque ela sabe que fez errado, aí ela fica tentando agradar e beija e diz que ama. Você faz isso com um adolescente, com um adulto, às vezes ele nunca mais fala com você. Ele se sente ofendido porque você chamou a atenção dele. Às vezes você pergunta, por exemplo, para um adolescente, né, mas por que você não gosta da sua professora? Porque ela chama a minha atenção. Uma coisa que parece que a pessoa, ela internaliza aquela raiva do outro, né? E ela leva a vida inteira. Às vezes ela fica com raiva do professor aos 13 anos, aos 17, ela está com 50 anos, vê o professor na rua, aí odeio aquela pessoa ali, viu? Nossa, mas era insuportável na escola. A criança, você puxa a orelha, você fica brava e ela ainda continua te amando. Porque a gente cresce e fica rancoroso. Nós temos que, como Jesus nos disse, sermos parecidos com as crianças e tirar esses sentimentos tão pequenos e que tão mal nos fazem. Pega tudo o que você tem na sua vida como uma verdade absoluta e olha para uma criança e vê se ela é daquela maneira. A gente carrega muito orgulho, a gente carrega inveja, a gente carrega mágoas. Então, quando Jesus diz para a gente ser como as criancinhas, é para que a gente tenha os sentimentos que elas têm dentro delas, a inocência que elas ainda carregam dentro delas. Nós não vamos conseguir nos amar, amar ao próximo e amar a Deus, enquanto nós carregarmos esses sentimentos dentro dos nossos corações. Nós precisamos ser como as criancinhas. E quando a gente hoje em dia usa a palavra inocente, ela é muito usada de uma maneira pejorativa, né? Como ser inocente fosse ser um bobo, né? Um paspalhão que todo mundo engana. Mas é inocente no sentido de, me fez alguma coisa? Tudo bem. Não sou eu que devo fazer de volta para ele. Um dia ele vai receber o que ele fez, mas não sou eu. Continua, inclusive, respeitando e a gente sabe, amando, né? Por quê? Para que a gente consiga cumprir o que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos ser como as crianças. Nós precisamos ter um coração puro, um coração livre de sentimentos tão pequenos e que nos tornam também tão pequenos perante a vida. Com essa ideia de como nós devemos agir com o coração aberto, com a cabeça também mais aberta, né? Sem inveja, sem ressentimentos, eu vou começar a falar do próximo tópico, que é pecado por pensamento, adultério. Nós vamos tentar entender um pouco
o que significa, né? O que significava essa palavra para Jesus, que ele tanto usava, né? Adultério. Mesmo quando ele falava daqueles que o negavam, ele os chamava de raça adúltera e pecadora. Essa palavra ela tem um sentido bem mais amplo do que o adultério como nós entendemos hoje, que é no sentido carnal entre duas pessoas que se relacionam. Um dos 10 mandamentos de Moisés era: não cometerás adultério, não adulterarás. E isso tem um sentido maior. O sentido de não adulterar é não enganar o próximo, não enganar a pessoa com quem você está, não enganar as pessoas do seu trabalho, não enganar os seus familiares, não enganar os seus amigos. E muito importante, não se enganar, não se trair. Não trair a missão que Deus te deu para ser cumprida aqui na terra, porque muitas vezes nós traímos essa missão. Nós nos enganamos e traímos essa missão. Quando você carrega no seu coração raiva, maus pensamentos, o desejando sempre o mal para o outro, você está sendo adúltero. Você está traindo a Jesus. Você está traindo todos os ensinamentos que Ele nos deu, que Ele deixou para nós, que é do amor ao próximo, o respeito ao próximo. Jesus desceu até a terra, em carne e osso, para nos trazer a sua mensagem, e Ele nos disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E isso tem um significado muito importante. E isso também tem uma responsabilidade muito importante. Porque muitas vezes, como eu disse, nós traímos essa confiança que Jesus depositou em nós. Nós usamos os dons que Deus nos deu para serem usados para o bem, nós usamos eles para o mal. Nós mentimos, nós enganamos, negamos a nossa própria essência, negamos a nossa missão aqui na terra. E isso é uma traição. Isso é você trair quem você é. Isso é você trair quem você deveria ser. Quantas pessoas que elas passam a vida toda com pensamento mesquinho, desejando sempre o mal para o outro, assim, ele está sempre, parece que com inveja do outro, olha para o outro sempre para falar mal, sempre para fazer uma crítica. Nunca olha para o outro com um olhar de bondade e de amor, é sempre com crítica. Não se move, essas pessoas não se movem para se melhorar em nada na vida, moralmente falando, porque às vezes um progresso material elas fazem muito, às vezes são até muito ricas, mas moralmente não. O Evangelho de hoje, ele nos mostra que às vezes até vem um pensamento ruim na nossa cabeça em relação a outra pessoa. Vamos pegar um exemplo assim, às vezes você acorda, e, não sei, às vezes você já não acorda muito bem, né? E a outra pessoa da sua família, ela não está nem fazendo nada para você, mas parece que fica uma coisa dentro de você assim, na hora que falar uma coisa para mim, eu vou falar isso para ele vai ver só. Eu vou dar uma resposta para ele. Você fica maquinando a resposta na sua cabeça. Você fica só ali, ó. Quando isso acontecer, isso acontece às vezes 1, 2, 3, 4, 5 vezes ao dia, uma vez ao dia, a gente tem que parar, cortar esse pensamento, cortar esse fluxo negativo, pedir perdão para Deus e pedir para que Ele nos ajude a tirar aquilo da nossa cabeça. Às vezes a outra pessoa basicamente não está fazendo nada, a não ser respirar, coitada. Mas a gente tá, eu não sei, fica uma coisinha aqui, vocês sabem, né? Fica um negócio aqui. O que a gente pode fazer nesse momento? A única coisa é que eu digo para mim, que eu tento fazer a todo momento, e que eu vou dividir com vocês, é vigiar e orar, vigiar e orar.
Não tem. Vigia teus pensamentos. Porque a gente tem muitos pensamentos negativos e os nossos pensamentos negativos não são só em relação às outras pessoas. Os nossos pensamentos negativos também são em relação à nossa vida, em relação a quem nós somos. Então a gente tem que viver uma eterna vigia e em eterna oração para não estar caindo nesse erro. Porque se você, no instante que você pensa, você vai e corta aquele mal. E você começa, pelo menos você começa a tentar mudar aquela frequência, você já está começando a seguir o caminho do bem, você já está melhorando. E você pode ver que quando a gente faz isso, em vez da gente se deixar levar pelo sentimento ruim, pelo pensamento ruim, o resto do dia é melhor. Agora, se a gente se leva por aquele sentimento, o resto do dia todo se desenrola ruim. É aquele dia que a gente fala assim, foi perdido, mas foi perdido porque a gente não vigiou os pensamentos. E aí você aperta o dedo na porta do carro, aí dá tudo errado. O dia todo é errado. Não vamos nos trair, não vamos trair o próximo, e quando eu falo trair o próximo, falando de uma maneira pejorativa, não é pular a cerca não, é não trair o respeito que a gente tem que ter com o próximo. E não vamos trair a Jesus, nosso mestre. Porque a traição feita para ele, ela tem um sentido muito mais espiritual do que material. E esse sentido espiritual, ele vai voltar para a gente vai sentir na pele aquilo. Se você trair a pessoa que você está junto, já é difícil, depois já tem volta, você imagina você fazer isso com Jesus. Porque, na verdade, quando você erra com ele, você está errando com você. E nós, como espíritas, estudamos muito e sabemos que todas as nossas escolhas vão ter uma volta para a nossa vida. E aí vai depender do que nós escolhemos fazer para essa volta ser positiva ou ser negativa, né? Porque senão a gente vai correr o risco de viver como as pessoas do próximo tópico que eu vou falar, que é verdadeira pureza, mãos lavadas. O que significa isso? É a gente ser muito bonzinho, a gente sempre está muito arrumado, muito perfumado, o cabelo está arrumado. Perante a sociedade a gente faz tudo que ela diz que é certo. Então, se você é espírita, você vai no centro, você estuda nos grupos, você participa do passe, você lê os livros da codificação e todos os outros, mas você faz isso externamente. Você não traz isso para a tua vida interior. O que nós podemos entender aqui é que os nossos atos exteriores, eles têm sim um peso muito grande na nossa vida. Mas o que vem de dentro é muito mais importante, o que nós sentimos é muito mais importante. Um exemplo disso é porque às vezes nós praticamos uma caridade. E isso é ótimo porque uma pessoa, duas ou milhares vão receber algo de volta, né, com aquilo, vão ser beneficiadas. Porém, às vezes você pratica a caridade, primeiro para as pessoas verem, segundo para todo mundo achar você muito bom. E terceiro, porque o Evangelho diz que você deve praticar a caridade para entrar no reino de Deus. E aí você tem medo de não entrar e pratica caridade, mas é por livre e espontânea pressão que você faz isso, por medo. E aí você não pratica a caridade pelos motivos certos. Que deveria ser apenas, eu tenho muito dinheiro e eu posso ajudar aquela pessoa. Porque Deus me deu esses dons. E Ele me deu esses dons para dividir.
Não é para me ficar acumulando não, porque caixão não tem gaveta, né, gente? Ou então, você não tem dinheiro, mas Deus te deu uma inteligência maravilhosa e você sabe fazer coisas que vai ajudar uma comunidade. Ou você é capaz de sentar e ouvir uma pessoa e o sofrimento dela, o desespero que ela está sentindo. Isso também é praticar a caridade, né? Porque dinheiro, na verdade, todo mundo pode dar. Agora, essas duas últimas já é realmente doar o que é seu mesmo, né? Os escribas e os fariseus, que é de quem o texto está falando hoje no Evangelho, eles viviam a fé muito externamente. Eles perderam o sentido simples das Escrituras, porque as Escrituras, assim como o Evangelho, apesar dele ser um pouco complicado de se entender para a gente, o sentido dele é simples, ele não é complicado. E os escribas, eles cobravam muito Jesus, pegavam no pé dele para valer, né? Para que ele demonstrasse externamente a sua fé. Porém, Jesus sempre deixou claro que é o que sai de dentro de nós, e aí sim nós externalizamos, que importa. Vamos trazer então o sentido desse capítulo agora para a nossa vida atual. Eu acho muito importante sempre trazer para o atual, porque senão a gente deixa no passado, parece que a gente não traz para a gente, lê e passa batido, né? Vamos deixar os escribas e os fariseus como exemplos a não serem seguidos por essas atitudes deles, é claro, né? Quantos espíritas, já que nós somos espíritas, estamos em um centro espírita, vamos focar no da gente para não falar do outro. Quantos espíritas que eles sabem a codificação de cima para baixo? Quantos espíritas que têm absoluta certeza, eu não vou dizer que eles acham não, certeza de que eles estão salvos. Só porque eles tiveram acesso ao espiritismo, a essas informações. Nós temos uma sorte gigantesca de hoje podermos acessar essas informações. Então nós temos todos os mecanismos, todas as informações para nos tornarmos pessoas melhores. Mas para isso acontecer, gente, não basta apenas ler e não colocar aquilo dentro de você. Não basta vir aqui, tomar o passe, sair daqui, chegar na sua casa e discutir com todo mundo da sua família, bater a porta na cara deles e tipo assim, eu sou melhor que vocês. Eu sou espírita. Vocês não estão entendendo, vocês não entendem nada. Eu vou ler aqui para você, e aí ele pega e abre o Evangelho e a espiritualidade está mandando para ele, porque é para ele ler, né? Ele vai ler, e ele pega e lê e fala assim, está vendo, pai? Está vendo? Ele não se toca que era para ele. Inclusive, quantas vezes nós já podemos ter feito isso, né? Ler, apontar o dedo para o outro, aí você abre de novo, lê, mais ou menos é parecido aquilo, e quase que o Espírito se materializa na sua frente e fala, é para você, não é para o outro. Nós vamos conseguir viver a nossa fé verdadeiramente e utilizar todas essas ferramentas que nós temos na nossa reforma íntima, quando nós agirmos como as crianças e quando nós deixarmos de nos trair, achando e mentindo para nós mesmos, dizendo que nós somos perfeitos. Para você ver como cada pedacinho do capítulo se completa e te mostra, né? Eu não estou dizendo que a gente não deva estudar. Eu por exemplo, eu amo estudar, ler os livros, ver as palestras, sabe? Mas a gente tem que ler, a gente tem que aprender e a gente tem que trazer para a nossa vida. E trazer para a nossa vida não é a gente dizer para o outro, você está vendo isso aqui? É a gente dizer para a gente.
é a gente ter uma conversa muito franca com a gente olhando para o espelho. Cristiane, você está errando. Não está legal o que você está fazendo. Quando nós fizermos isso, então sim, nós vamos conseguir seguir esse caminho, que é fácil, não é? Mas a gente vai conseguir seguir ele de uma maneira menos cansativa, com muito mais felicidade, e ele também será muito mais proveitoso para todos nós. É isso que eu tinha a dizer para vocês essa noite. Muito obrigada e uma boa noite, pessoal.